De volta com o Educador Entrevista, nós vamos falar um pouquinho a respeito de controle de vetores aqui na companhia da Érica Carvalho. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Também com Renan Pimenta. Gratidão pela participação, Renan. Boa tarde a todos. Queria começar falando a respeito de vetores mesmo, né? É uma linguagem que muitas vezes na rotina da população não é usada. Então, o que seria a definição de vetores? Na realidade, quando a gente faz as nossas atividades, que a gente fala controle de vetores, né? Às vezes alguém fala, gente, o que é isso? De onde que é isso, né? Mas, na realidade, nosso trabalho é um trabalho em relação à dengue, né? De prevenção e no controle dos criadores da dengue, né? Do mosquito da dengue. E a gente vê também que a gente tem fases de vetores, né? Então, entre o período de chuva é dengue, período específico de escorpião, e aí vai ao longo do ano todo. É isso aí, Luciano. Os vetores geralmente são aqueles animais que nos trazem algum desconforto, uma doença, um vírus. E lá na vigilância epidemiológica, nós trabalhamos em vigilância de saúde, nós trabalhamos, igual você disse, com os mosquitos, né, os vetores, o Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue, chikungunya, zika e até a febre amarela. Trabalhamos também com o escorpião, que nós trabalhamos na prevenção e na orientação à população dentro do escorpião. Trabalhamos também com roedores, orientação de roedores que também nos trazem muitas doenças, nos trazem muitos problemas. E às vezes, assim, a gente não tem um treinamento específico, mas como nós temos veterinários lá, trabalhamos também com pombos. Tem o piolho de pombo também que traz alguma doença. E assim, algumas outras coisas assim, que a gente não trabalha especificamente, mas orienta a população de acordo com aquilo que a gente aprendeu, é dentro de outros tipos de inseto, né? Agora no verão nós temos lá muita reclamação de barata, por causa das mulheres, né? Barata a gente orienta, vai até um local, orienta a pessoa. Nessa época, o escorpião também, as pessoas estão muito preocupadas muito também. preocupadas. O que faz? Querem detetizar a casa, né? O que não é o aconselhável, ideal, né? Não é o ideal, né? Então, as pessoas ainda têm muito pouca informação sobre vetores. E a gente acaba tendo essa ligação direta, né? Vocês estão citando um exemplo aí de barata / escorpião. Né? É o primeiro alimento assim, que o escorpião busca por conta da nossa rede de esgoto, onde tem a umidade e o resto de alimento necessário para a sobrevivência da barata, também do escorpião, que é o primeiro alimento no qual ele procura, apesar dele comer outros insetos, como cupins, grilos, outras aranhas, até o próprio escorpião mesmo, dependendo do local e do ambiente, ele come. Muito bom. E é interessante também, porque às vezes o que acaba acontecendo, né? Você está lá com infestação de baratas, aí a pessoa vai lá e detetiza ou mata as baratas. Aí depois vai reclamar que, olha, começou a aparecer escorpião. Exatamente. Você tirou o alimento, ele vai em busca. E na realidade, essa mesma detetização faz com que ele saia do seu esconderijo, né? Porque o escorpião, ele tem hábito noturno, né? E geralmente quando a pessoa encontra o escorpião durante o dia é porque ele não conseguiu retornar ao seu esconderijo, né? Que é que a gente fala. Então, a melhor maneira é prevenir. Sempre colocar uma telinha nos ralos, nas portas, colocar aquela barrinha para não ter entrada. E geralmente as pessoas realmente não fazem. Às vezes a gente nem faz em casa também. Tampar todas as pias, sabe? Da cozinha, do tanque, do banheiro, né? Porque ele vem de todo lado, né? Então, quando a pessoa encontra, já fica assustada. Nossa, vou detetizar a minha casa. Não adianta a detetização. Ele só vai servir para ele sair do lugar dele, para ele surgir, entendeu? Para ele reaparecer, né? Então, o que tem que se fazer é ocluir mesmo esses lugares. E as pessoas costumam também deixar muito em casa, muita madeira, o pessoal que está com construção, a gente sempre orienta mudar, é lógico, com o EPI, né, com uma luva, mudar esses materiais de construção de um lado para o outro, pelo menos uma vez por mês, uma vez cada 2 meses, que são madeiras, tijolos, blocos, né? Tirar recicláveis também, está sempre de olho, né? Para evitar a picada. E Gilberto, colocando 2 questões aqui, né? Existe algum veneno que dê conta de escorpião ou não, Renato? Não. Inclusive, nós fizemos há 2 semanas atrás, lá na GVE, nós fizemos
um curso de orientação sobre escorpião. Não jogue veneno. Os venenos que existem para escorpião, que são os microcapsulados, que eles falam, que são de efeito retardado, eles podem realmente matar o escorpião se acaso atingir. O problema é que o escorpião nunca está à vista. Qualquer coisa que você jogar no escorpião à vista, você vai matá-lo. O problema é que ele está sempre escondido, em fresta, dentro de rede de esgoto, e lá o veneno não atinge. E que o que pode acontecer é uma faca de 2 gumes. Pode, o Caíra que acabou de falar, você joga o veneno e aquilo desaloja ele do local onde ele está, e ele vai aparecer em locais que ele pode prejudicar. Como o escorpião ele não ataca pessoas, ele usa o veneno dele só para se alimentar. O escorpião é um aracnídeo, um bicho que ele precisa do veneno para fazer a digestão na própria presa. Então, ele ingere aquela comida pronta, ao contrário da gente, que nós temos nosso aparelho digestivo. Ele é o contrário. Ele tem que injetar o veneno destrói o tecido celular da presa e ele come aquela comida. Então, ele usa o veneno para se alimentar e para se defender. Ele mata a presa com veneno ou se defende de alguma outra presa. Ele corre, na realidade, de nós humanos. O que a gente orienta, gente? Não jogue veneno, mas faça todas aquelas medidas de prevenção que a Érica acabou de citar agora, que é de se prevenir de você tocar nele, ou dele vir até você de uma forma que você não está aguardando, esperando. Então, é assim que nós trabalhamos, é assim que nós somos orientados a trabalhar. Todos os cursos que eu fiz de escorpião, e já foram muitos, até hoje, o último faz 2 semanas, a orientação é: não jogue veneno. Faça as medidas de prevenção e evite o contato com o escorpião, que é por acidente. Geralmente é de uma forma que você não espera. É um sapatinho que você vai colocar, é uma roupa que você vai colocar, é uma toalha que você vai pegar que está pendurada no banheiro, é um tapete que você vai levantar, é um vaso que você vai mudar de local, é um brinquedo. Então, tudo isso... Uma roupa de cama, né, Uma Renan? roupa de cama que você deixa correr no chão e não coloca aos lados, encosta muito na parede. É uma falta de organização, às vezes, da residência que junto, igual ela falou, madeira, tijolo, pedra, lixo, isso tudo vai fazer com que ele tenha um espaço físico para ele sobreviver, para ele, ao mesmo tempo, ele criar naquele local e se alimentar. A gente fala, Luciano, que rato e escorpião é os 3 As. Alimento, acesso fácil e água. Esses bichos, eles precisam desses 3 As. Quando você quebra dos 3 As aí, você já dá uma dificuldade para ele sobreviver na nossa casa. E a Ana Cláudia colocando uma questão interessante, Renan, você falava dos 3 As, né, da questão do acesso da água e do alimento aí para roedores, e ela coloca uma questão que é muito comum na cidade, que é as pessoas que deixam a ração do cachorro à disposição e do gato o tempo todo. É verdade. Eu tenho uma experiência já disso. 80% dos locais que eu vou que tem roedores é geralmente porque deixam a ração dos cachorros, do gato, ou de passarinhos também. Periquito, girassol, essas coisas atraem também. Ou então as fezes desses animais. Por quê, Luciana? A ração do cachorro, por exemplo, quando ele come uma ração, ele defeca a ração sem nutriente. Porque o organismo dele, o intestino, absorve o nutriente da ração. E sobra aquela ração sem nutriente, mas aquilo lá para o rato, tanto faz, tanto fez. É o alimento para ele. Quando as pessoas não limpam corretamente, ou às vezes vai lavar um corredor, joga água e deixa lá esfarinhar aquela ração, e ela vai pela rede de esgoto e vai seguindo o fluxo lá para o bueiro, vamos dizer, ele está, na realidade, criando uma ceva para o rato acompanhar desde a rede de esgoto até dentro da casa dele. Então, o que a gente orienta? Gente, limpa a ração dos cachorros, ou de todos os animais, não é só do cachorro. Faça uma limpeza rigorosa do resto de alimento, diariamente. Coloque num saquinho e coloque no lixo, que passa um dia sim, um dia não, e vai descartar da maneira correta. Se você deixa, principalmente à noite, como a Érica disse, o escorpião, hábito noturno, rato, hábito noturno. Esses animais, eles saem à noite à procura de alimento. E o local que eles mais buscam é a nossa casa, devido ao cúmulo de alimento que nós temos, né, no nosso lixo normal, no nosso dia a dia. Perfeito. Então, muitas vezes é isso, né? E a pessoa, ao invés de mudar o hábito, não é, acaba
optando pelo veneno, por outras opções. A pessoa sai cedo, já enche o potinho do cachorro para ele comer o dia todo, né? Ele não consegue comer tudo aquilo, né? Espalha aquela ração, né? Como o Renan falou, muitas pessoas vão dar o alimento para o passarinho, já coloca... É uma coisa chatinha de fazer, ficar limpando gaiola, esse tipo de coisa. Acaba não limpando, aquilo cai para o chão. É onde começa o caminho para esses roedores, para barata, né? E aí um atrai o outro, né? Uma outra coisa que ração tem atraído muito, que a gente observa, né, é a questão dos próprios pombos, não é? Que muitas vezes agem como vetor. E a gente tem visto uns pombos sarados mesmo, né? E os pombos, as pessoas não sabem, mas existe uma lei de proteção dos pombos. Os pombos são protegidos. Não pode se matar pombo. Aí você começa a alimentar pombo, e eles procriam de uma forma rápida. E eles trazem, por exemplo, os piolhos de pombo. Hoje o pombo está sendo considerado rato urbano, né? Um rato de asas. Por quê? Porque eles trazem algumas doenças gravíssimas, principalmente doenças pulmonares, os piolhos de pombo. Então, muitas vezes, quando nós estamos tratando o pombo em local errado, e de uma forma errada, nós estamos criando um problema futuro para nós mesmos. As pessoas acham que está fazendo bem, né? Alimentando ali o pássaro, né? Mas na realidade não é isso. Ele tem seu habitat, ele tem seu lugar, ele precisa ele mesmo procurar o seu alimento, né? Essa mania de ir lá na praça jogar aquele monte de ração, um monte de fubá, farelo, na porta da calçada. A gente tem problema com o vizinho, sempre reclamando que o vizinho tem 30, 50 pombos lá na frente da casa dele e tal. Então, é um problema grande também que a gente tem. E aí é uma questão difícil de sanar, né? Justamente porque tem a proteção, você não pode matar, Sim, etc. Não. A gente vê grandes cidades, muitas vezes, eu via projetos até de usar produtos que eram anticoncepcionais, né? Para que o pombo não se reproduza. Só que aí é uma solução de médio a longo prazo. É verdade. Existem alguns produtos também para repelir. Mas é o que você falou, não é o correto. E resumindo, é o que a gente sempre fala, a gente mesmo que acaba criando o problema. Exato. Não é? A gente quer mudar as coisas e não é assim. O pássaro ele tem que viver livre, ele tem que procurar seu alimento, ele tem que viver no seu habitat. Né? Não é porque a gente gosta que a gente vai tratar dele para trazer ele junto da gente. Vem um monte de problema junto com ele, né? Exatamente. E é muito difícil conscientizar algumas pessoas disso, né? E, justamente, né, quando se fala de vetores, a gente está falando de comunidade. De comunidade. Não existe um vetor que não tenha participação direta da comunidade na procriação desse vetor. Extremamente. Você vê o caso do vetor, que o Eric falou pela primeira vez aqui, da dengue, que é o nosso trabalho direto que nós criamos. Desde 1996 foi criado o PEA, que era um plano de erradicação da dengue devido àquela epidemia que teve em 86. Com uma epidemia muito grande, aí eles criaram esse plano de erradicação, foi onde criou o nosso trabalho lá, baseado nesse controle, né? Questão do controle de endemias e nós do auxiliar de campo. Desde aquela época, a gente vem lutando com um trabalho educativo e de responsabilidade geral, que não é só do gestor, do poder público, de cuidados com esse vetor que é o Aedes aegypti, né? A Érica faz casa a casa, depois ela vai poder falar melhor sobre isso. E que nós aqui do controle de vetores trabalhamos de uma forma de educar a população, a cada um ter a tua responsabilidade de cuidar do teu espaço físico, da tua casa, e ao mesmo tempo a gente vai estar dirimindo alguma dúvida e orientando da forma correta de estar fazendo isso. Mas eu estou na vigilância, já vai fazer 22 anos, e a gente vem fazendo esse trabalho de formiguinha há muito tempo. E você vai ainda em casas que, às vezes, as pessoas não entenderam o recado que a gente quis passar. E você vê que tem várias campanhas, campanha a nível nacional, campanha a nível estadual, semanas de prevenção, e mesmo assim as pessoas ouvem tudo isso, mas nem todas assimilam aquilo que está sendo passado. Pra você ter uma ideia, Luciano, eu já fui em casa que a pessoa não acredita até hoje que o Aedes transmite uma doença que mata. E você fala para a pessoa, explica, tecnicamente, você também, né? Muita gente fala, você acha que um mosquito vai fazer mal para mim? A gente ouve isso ainda. Sempre existiu, né? Sempre existiu.
Se um mosquito não faz mal, então imagina o que a pessoa pensa de vacina. Né? Então, Justamente. né? De fato, é o mundo que a gente vive, né? Que a gente depende de ações coletivas para bloquear várias doenças. A gente poderia estar vivendo com muito mais qualidade de vida, né? Sem estar envolvendo um dinheiro gigantesco nisso. Exatamente. Porque para consequência, né, a gente acaba colocando um dinheiro gigantesco nisso, perdendo vidas e etc., de uma maneira que a gente deveria resolver de graça, que é cada um fazendo a sua parte. Exatamente. E tem muitos que fazem, que ele fala assim, olha, eu faço a minha parte. Ele vai lá, ele limpa tudo, ele pega todo o reciclável, só que ele joga no terreno do lado. Ele joga na praça. Ele vai tomar um sorvete e joga o saquinho do sorvete ali na praça, entendeu? Isso não é fazer a parte, né? Isso não é... Cada um tem que se conscientizar. A dengue está aí. Agora nós vamos chegar no verão, que é um período de bastante incidência, né? A gestão do Juninho e do Dr. Ricardinho, juntamente com a Bruna, tem nos dado uma ampla abertura para a gente fazer outras ações, porque anteriormente a gente ficava muito visado no casa a casa, visitação de casa, visitação de casa. E às vezes, Luciano, o problema estava em outro lugar. Né? A gente não só faz o casa a casa. Nós temos o ADL, que é a avaliação de densidade larvária, que a gente faz de 3 em 3 meses. A gente tem os imóveis especiais, tem os... Ponto estratégico. O ponto estratégico, entendeu? Que tem lugares, por exemplo, os pontos estratégicos são as borracharias, são as oficinas, que tem que ser visitada praticamente de 15 em 15 dias, né? Os imóveis especiais são as escolas, as creches, os hospitais, as UBSs também, porque todo mundo ali, não é porque trabalham na saúde, porque todo mundo faz o serviço, as coisas direitinho, não, né? Porque está na educação, a gente tem que estar sempre ali orientando, chamando às vezes a atenção de algumas coisas que a própria população não se dá conta. Às vezes a gente vai atender uma reclamação, e a gente tem que atender reclamação também. A gente vai atender uma reclamação que a pessoa está fazendo do vizinho. Aí a gente vai visitar as casas ali em volta e a gente acha um criadouro justamente naquela pessoa que fez a denúncia. Fala, nossa, mas eu nunca imaginei que ali, aquela planta aquática, aquelas flores que eu ganhei, está ali uma semana, estaria cheio de larvas, entendeu? Então, assim, é um trabalho muito importante, mas que ainda as pessoas não se conscientizaram. Não se conscientizaram. Não adianta eu fazer a minha parte, eu limpar a minha casa e jogar o reciclável lá do lado no terreno baldio. Uma coisa também que tem chamado muita atenção do trabalho que a gente está fazendo é na construção civil. A cidade, graças a Deus, tem aumentado bastante, né? E temos muitas construções, muitos bairros novos aí. Aí o que acontece? Não são todos, mas acontece muito. O pessoal utiliza muito reciclável na construção, muito plástico. A gente já está fazendo um programa sobre isso, uma ação, muito plástico, aqueles tambores para reservatório de água. Antes a gente nem encontrava larvas nesses reservatórios, porque eles jogam cal. Então, é um material que não deixa ele procriar. Porém, já estamos encontrando, porque como fica muito tempo, 4, 5 tambores lá, o cal, a areia desce e fica aquela água limpinha, geralmente em lugar coberto, e a gente tem encontrado muita larva, muita mesmo. Então, eu gostaria já de aproveitar e pedir a colaboração dos construtores aí que estão trabalhando, para que todo o material que ele não vai usar, o descarte, de reciclável, a gente encontra até muito vasilha de Marbitex, que o pessoal almoça e joga lá junto com o entulho do material de construção, né? A gente está encontrando larva lá porque dá aquela chuvinha, está ali fora, no terreno do lado, ou até mesmo na calçada, e a gente tem encontrado. Então, eu quero pedir a colaboração de vocês para que, na construção, vocês guardem esse material em bags ou fechem, coloquem em saco fechado, né, saco de lixo fechado. Não deixa, eu não falo assim, eu sei que é o material de construção, que nem tijolo, cimento, esse tipo de telha, essas coisas,
vai ser retirado logo do local. Mas esses outros recicláveis, não, o pessoal acaba não levando. E é onde a gente tem encontrado muito criador, entendeu? Então, eu pedi a colaboração dos consultores aí para colaborar com a gente, dar sempre uma olhada aí nesses galões de água, nesses latões de água, nesses reservatórios, nessas marmitex, nos plásticos, são sacos. Agora a areia está vindo no saco plástico, né? É tijolo, né? Tá Embrulhado em saco plástico. Lona. Então, lona também. Lona, eles tampam a areia com lona e sempre fica aquela beiradinha ali onde acumula água. A gente tem encontrado muita larva também. Então, são simples atos que vai fazer muita diferença para nós, para todos nós. E o Rogério com uma questão interessante aqui, não é? Olha, faço a minha parte, meu vizinho não. Como é que eu faço para denunciar? Ah, que ótimo, isso mesmo. Você faz sua parte, o vizinho não. Olha, nós temos nós temos 3 acessos. Você pode ligar na vigilância sanitária, né, no controle de vetores, que é o 3761 9611 e fazer sua reclamação pelo telefone. Você não precisa se identificar, só se dá o endereço. Você pode ligar na ouvidoria, no EOUV, né? É a opção 1. Você pode fazer essa reclamação também. 3660, no 3660-3400, que é a ouvidoria. E tem pela internet também o Fala BR, que lá você faz um cadastro, mas também, mesmo você fazendo o cadastro, depois vai ter a opção de você não ser identificado, tá? Luciana, pode fazer. É bem importante, isso ajuda muita gente, viu? Essa pergunta foi importante. A nova administração agora, ela criou a ouvidoria, que já vinha vindo de uma forma, agora criou de uma forma concreta. Todas as reclamações, pode ligar no 3660-3400, ramal 1, vai ter um funcionário responsável lá para receber essas reclamações e encaminhar de acordo com cada setor. Então, se o cara quiser fazer do terreno, ele faz. Se ele quiser fazer sobre a piscina que está suja, ele faz. Do escorpião, do rato. O que ele quiser fazer. Vai ser encaminhado de acordo com a reclamação ao setor responsável. E o que diz respeito a gente, pode ficar tranquilo. Vai demorar um pouquinho, porque apesar de ser uma coisa automática, a gente tem um protocolo, né? A gente demora um pouquinho, mas a gente vai aparecer lá e a gente vai resolver sim, tá? Como eu te falei, essa gestão tem nos apoiado muito, abrido um leque assim que a gente nunca teve de ouvir, como o Renan está lá há muito tempo e tem a equipe que está lá há 30 anos, então eles têm uma vasta experiência, né? E anteriormente a gente não era ouvido, né? E hoje, graças a essa gestão, o Juninho, a Bruna, o doutor Ricardo, a Carla também, a responsável pela vigilância sanitária, tem abrido esse leque para a gente e ouvido a gente, e ouvido as nossas opiniões e tem acatado e está dando certo. Sabe, nessas atividades que a gente faz, antes tinha que seguir um protocolo, era só aquilo lá. E a gente via que não estava certo aquilo, que tinha outras coisas que a gente podia fazer para melhorar e a gente não conseguia. Mas essa gestão tem abrido portas e resultando em ajudar a toda a população, né? Com esse nosso trabalho. Regiane colocando uma outra questão também, que são casas para alugar, né? Então, você tem muitos imóveis fechados na cidade, né? Como é que esse controle é feito? Isso aí eu vou responder porque eu que faço. Casa fechada, casa para aluguel, casa abandonada, eu e o Zé da farmácia, nós que fazemos. É feito da mesma forma. É demorado às vezes, porque, veja bem, uma casa para aluguel, se tem lá o telefone da empresa, da imobiliária, a gente vai até o local, eles cedem a chave ou vai com a gente no local e a gente faz a vistoria normal. Quando a casa é de um responsável que não mora aqui em Batatais, já fica mais difícil. Você tem que entrar em contato, marcar um dia, essa pessoa vai vir, ou mandar uma pessoa que mora em Batatais para abrir abrir essa casa. Mas todas elas, muito poucas as casas que a gente não consegue entrar. A gente tem até autorização judicial para entrar sem a necessidade de passar por esses trâmites. Mas a gente prefere, por conhecer toda a população, saber que toda a população, ela quer que vê. É muito difícil uma casa, você fala assim, preciso olhar a tua casa, a pessoa fala que não quer, faça uma recusa. É difícil. Então, a população entende o nosso trabalho e entende que a gente precisa olhar, às vezes, por causa de uma casa fechada, um quarteirão todo fica
é vulnerável, Prejudicado. então ela fica prejudicado, então ela entende e geralmente a gente consegue com todas as casas. Eu e o Zé, nós que fazemos esse trabalho. Então pode fazer a reclamação pela ouvidoria, pode até demorar, mas a gente vai te dar uma resposta dessa reclamação feita. É importante também, Luciano, quando a pessoa for fazer a reclamação, a denúncia, se caso ela tiver algum dado, sabe assim, eu sei o nome do proprietário, eu sei que imobiliária que está, eu sei de um parente, isso é muito importante, eu sei de um telefone, né, Renan? Ajuda muito. Ajuda bastante, porque às vezes você chega na casa fechada, você bate no vizinho, você conhece, não conheço, bate no outro, e também não sei quem é, eu conheço, mas mora fora. Às vezes tem muita casa fechada que o proprietário nem mora na cidade, e aí fica quase impossível da gente fazer essa visita. Então, nessa reclamação, é importante que o munícipe dê essa informação para a gente, que vai ajudar bastante. Em último caso, a gente vai ter o Banespinha no cadastro, para onde está sendo endereçado o imposto, para onde está sendo endereçada a água. Só que aí vai dar mais trabalho, né, Renan? É que Ainda muitas mais vezes trabalho, né? está sendo endereçado o imposto numa casa, mas ele não é o dono da casa. Exatamente. Mas a gente consegue. Quanto devagar. maior a informação, melhor o trabalho, mais ágil, né? Exato. E até por isso, né? Tem imóvel que não tem nenhuma placa, né? Que está Exatamente. fechado há muito tempo. O Porque a gente sabe proprietário isso, está né? alugando pessoalmente, né? Não Isso. está na Ou às vezes está imobiliária. em inventário, né? Às Isso, vezes fica Luciano. anos em inventário. Você tocou num assunto importante. Esse negócio do espólio e do inventário, gente, é muito difícil para nós. Porque tem local que a gente não consegue entrar por causa do juiz. É dada uma determinação judicial e nem a própria pessoa, nenhum dos irmãos entra, até que saia o processo. Então, às vezes, tem coisas que a gente não consegue resolver. E demora muito até para resolver. Então, a gente só pede para o pessoal, para toda a população, para ter um pouco de calma, que a gente não deixa de fazer o nosso trabalho, a gente não deixa. Você vai ser avisado, o que tiver que... Por exemplo, tem uma piscina lá, a casa está fechada. Isso é urgência. Está tendo caso de dengue no bairro. Está tendo notificação ali naquela quadra. A gente vê isso como urgência. Aí a gente toma as decisões mais drásticas e consegue resolver mais rápido. Mas dependendo, todos os casos são estudados de uma forma que a população não seja prejudicada. E essa é a forma que a gente vê. Principalmente com o vetor, no caso, que está atrapalhando ou o escorpião, ou o rato, ou o mosquito, né? Sim. E de fato, né, quanto mais, de novo, né, as pessoas fazem o seu papel, né, e a gente acaba percebendo isso, né, olha, é da imobiliária, a gente percebe que alguns, inclusive responsáveis, aí têm esse cuidado, né, até de preparar a casa, olha, Sim. como vai receber visita sempre, etc. Né? Tem coisas que são simples, mas quando a gente pensa, dengue, né, água limpa, que é o que o mosquitinho procura e etc. Olha, deixar o tampo do vaso fechado nessa casa. Exatamente. Como não vai ter descarga constante, etc., você tem um criador perfeito, A que é o caixa vaso d'água. sanitário. Caixa d'água sem tampa, tem que estar Exatamente. tampada. Piscina tratada. Piscina tratada. Então, esses pequenos cuidados dos imóveis que estão parados, não é? Olha, vou colocar uma telinha nos ralos, não é? Pelo menos nesse período, ou fechar os ralos, Sim. não é? A gente tem aqueles ralos com fechamento total. Isso ajuda demais, né? São pequenas medidas que em meia hora o sujeito resolve tudo na casa, deixa ela preparada e faz um preventivo muito bom. Com certeza. A gente faz o trabalho, mas a gente depende da população Às vezes também se falou para dar resultado. da tampa no vaso. Às vezes se a pessoa não tem o vaso com a tampa, já entra muita cara que não tem. Pega um saco de lixo, encapa o Envolve. vaso, coloca uma fita crepe, acabou. Carla colocando uma questão aqui, Renan. Ralos e etc., né? Se falava muito de produtos para se colocar para evitar a dengue, né? O sal grosso, né? Cloro, etc. Funciona de fato ou não? Quais são as ferramentas mais eficientes? Funciona, Carla. Em ralo, pode colocar água sanitária, normal, pode colocar detergente, pode colocar sal. A Érica falou no começo do cal. Realmente o cal, se você colocar na hora, não vai criar, mas, por exemplo, o cloro, ele é volátil, ele evapora, assim como a água sanitária também. Você tem que fazer isso constantemente. Se você não está usando o ralo, uma vez por semana, você vai lá e coloca ali o detergente, água sanitária, algum produto químico para fazer com que esse ralo tenha a eficiência que você quer.
Mas tem que ter uma troca constante, né? Não adianta, ó, coloquei uma vez no mês, não dá certo. Uma vez por semana, porque o ciclo do mosquito é esse. Se o mosquito botou o ovo ali e o ovinho caiu dentro da água e eclodiu, daí meia hora eclodiu, e ele virou larva, ele tem um ciclo que vai da hora que ele eclode até 10, 12 dias, se tiver muito calor, ele já é uma larvinha, entendeu? Dali ele vira uma pupa, da pupa ele já virou, o mosquito já saiu voando. Então, se você fizer isso toda semana, você pode ficar tranquila. O ralo está lá parado, mas ele não está criando. Em relação à dengue, em relação ao ralo, se for um lugar que o ralo tiver, que a água está sempre em uso, está sempre corrente, né? Ela pode fazer isso, mas não é muito comum ele procriar ali, né? Porque a água está corrente, né? Sabão em pó, tem coisa qualquer que você produto limpa. químico, né? Que ela usar ali não vai procriar em relação ao Aedes aegypti, tá? Não é no caso do escorpião, né? Que ele vai ter que sempre estar fechado, independente do que ela jogar, quanto mais ela jogar, ele vai sair. Agora, em relação ao mosquito, o ralo que está em constante vazamento de água, que está correndo, dificilmente vai ter o problema com a proliferação do mosquito. Mas temos aquele ralo que quase fica aquela aguinha parada que quase não é utilizada, entendeu? É um banheirinho lá no fundo, né? É um corredor que quase não é lavado, sabe? Esse tipo de coisa. Ô, Luciana, só para acrescentar para a Carla, em relação ao escorpião, já que ela esclareceu bem sobre o Aedes, o escorpião ele tem um selo sensitivo debaixo do peito. A NASA até estudou e estuda aquele selo, porque ele pressente, antes de chegar nele, calor, frio, barulho, perigo, o cheiro, odor. Então, como ele pressente tudo isso, então quando a dona de casa faz a limpeza do banheiro, por exemplo, com detergente, água sanitária, querosene, ela já está como se ela estivesse jogando um veneno ali. Então, por isso que a gente fala para não jogar o veneno. Ela acabou de fazer aquela limpeza, ela fechou o ralo e parou ali. O escorpião que estiver ali na boca daquele ralo para entrar dentro da casa dela, ele já vai Seguir a rede. seguir a vida dele lá para a rede de esgoto, para a rua. Então, é por isso que a gente fala para não jogar o veneno, porque o próprio escorpião, ele pressente tudo isso antes de chegar até ele, por conta desse selo sensitivo que ele tem. Uma outra coisa interessante, voltando à questão da dengue, não é? E é o que a Ana Júlia coloca, né? Que ela ouviu falar que o ovo está lá, não teve contato com a água, né? Se tempos depois ele volta a estar ativo. Sim. Né? Então isso também é importante destacar, né? Olha, por exemplo, o pote de água dos cães, etc. Não é só trocar água, tem que lavar constantemente. Não, Júlia, essa é uma pergunta excelente, sabe? Porque muitos moradores não sabem disso. O ovo do mosquito, ele fica presente na borda do recipiente durante 1 ano sem água. Né? Então, não adianta falar assim, olha, eu não lavei, está ali, pode estar o ovinho ali, quando a água retornar e chegar até ele, ele vai se proliferar, vai virar a larva, vai virar a pupa e vai virar um mosquito adulto, né? Que vai passar as fases dele. Então, não basta apenas eliminar a água. Esse pote, esse utensílio, ele tem que ser lavado com água e sabão. Né? E lembrando também, que a gente estava falando hoje, que as pessoas não sabem, que o mosquito, como que a mosquito fêmea, né? Que quando ela bota, a maior parte dos ovos, eles já estão contaminados. Porque se ela estiver contaminada, ela passa para os ovos. Então, aqueles mosquitos que vão nascer, as fêmeas, elas já saem picando, depois que crescerem, que tiverem a fase adulta. Contaminados. Já contaminados. Entendeu? Então, tem gente que fala assim, mas vai nascer, vai picar alguém ainda. Não é assim, não. Né? Aquele ovinho, ele já pode estar ali. Com o passar do tempo, dependendo da temperatura, ele pode diminuir essa possibilidade de contaminação. Mas se ele estiver num lugar fresco, numa água fresca, numa sombra, ele vai ser 100% a possibilidade dele já estar na fase tudo, de nascer o vetor e já ir sair picando e contaminando. Isso explica uma questão prática que às vezes as pessoas não entendem. Primeiro, não é? Olha, não via mais mosquito, do nada surgiu de novo, não é? Justamente por isso, você podia ter ovinho lá incubado fora de um espaço com água, caiu água de novo, ele vai nascer.
acontecer. Isso. E ao mesmo tempo também, olha, não tinha nenhuma pessoa contaminada no meu entorno, né? Como é que começou? Exatamente, não viajei, eu não tive contato com ninguém Porque e tal. se ovinho incubado lá, já estava exatamente, contaminado. Ali na sua própria casa tinha um criadourozinho que Já deu com uma chuva, contaminação. já com a contaminação, nasceu o bichinho ali já E é contaminou. uma prova também do porquê que a gente não consegue erradicar. Então, muita gente vai falar, bom, erradicar a doença? É muito difícil. Na atividade que a gente faz ali na casa a casa, quando a gente pede para o morador, porque quando a gente encontra a larva, a gente tem que eliminar na hora, né? E às vezes o morador não quer, ele está reservando aquela água para reutilizar, para lavar o quintal, para lavar a garagem. O que ele faz? Ele pega e joga e volta, entendeu? Aí a gente pede, por favor, às vezes a gente até faz esse serviço, ó, me dá uma buchinha lá com detergente que eu vou lavar, você precisa lavar essa borda aqui. Ele fala, mas pra quê? Tá limpinho. É que às vezes não é muito visível, você não vai aparece. identificar o ovo ali, né? É muito pequeno, né? Não fica visível aos olhos, mas é importante que todos saibam disso. Então, colaboração de novo. Sabe outra coisa também, Luciana? Aproveitar esse adendo. Outro vetor que a gente tem muito problema lá é o carrapato. O carrapato fica no ambiente até por 2 anos, os ovos do carrapato. O Aedes fica por 1 ano. O ovo do carrapato, então às vezes a pessoa fala assim, ó, mudou para uma casa. Não tem o cachorro, reclama da vigilância, ó, minha casa está cheia de carrapato, não tem o cachorro. É do vizinho, é da casa de trás, da casa do fundo. A gente vai lá ver, o que aconteceu? Quem morava aqui? Ela morou, tinha a cachorro, ela tinha um cachorro, tinha canil. Então a pessoa mudou da casa, outra pessoa foi morar lá depois de muito tempo, os ovos carrapatos que a outra pessoa deixou, vai eclodir naquele momento e criar carrapato na casa de uma pessoa que nem tem cachorro. Então, só para lembrar também que no carrapato, também que é um vetor, os ovos ficam no ambiente até 2 anos. É muita coisa, né? De fato... Tem que tomar cuidado, porque todo mundo tem cachorro hoje, né? É a coisa mais difícil a gente ver essas ONGs, o trabalho bacana que são feitos por essas ONGs aqui de Batatais com os animais. Todo mundo tem cachorro e o cachorro, se ele não for bem cuidado, o carrapato vai ficar no ambiente, mesmo que 80% da vida do carrapato é no ambiente e 20% do cachorro. Ele só vai para o cachorro para pegar o sangue para reproduzir. Né? E por isso, né, é importante ter o cuidado. Quando a gente fala dos pets, né, dos cães e dos gatos, eles estão conectados com zoonoses, né? Porque é isso, não é? Olha, é vetor lá do carrapato. Aqui a gente não tem o problema lá da leishmaniose, né? Não chegou mosquito palha em volume aqui, mas a gente a gente sabe que a cada ano, né, vai se aproximando e a gente tem que ficar atento alerta, né? a essa questão também, porque é um outro vetor que a gente não tem tido problema, mas que já está batendo na porta. Está batendo na porta. A gente já vê lá na epidemiologia, nós temos os veterinários lá que estão atentos também. Porque é isso, né? É um vetor similar aí à questão da dengue, mas que tem um cachorro no processo, né? No sentido de que o mosquitinho lá, né, vai picar o cachorro e que pode picar o humano também e fazer o contágio dos dois. Mas as pessoas falam assim, não, está muito longe, mas às vezes o sujeito vai lá e compra um cachorro de região que tem leishmaniose, né? Um mosquito mas o mosquito leva um tempo para chegar, gente, né? Você está num lugar específico, né, de viagem, que você fechou o vidro do carro, que você tem 2, 3 mosquitos lá, você transporta. Nós tivemos, você viu com o macaco, o caso da varíola, há pouco tempo. Vamos falar um pouquinho de dados, né, Érica? Era uma questão que a gente estava levantando no último bloco. Quais são os números que você nos trouxe? Então, a gente está aqui, né, conversando aqui, né, Luciano, para alertar a população, porque a gente não imaginava ter um verão tão antecipado assim, né, com algumas chuvas, e isso é preocupante, né? De janeiro até hoje, nós tivemos quase 2.999 notificação de dengue, sendo que dentro desse número, 803 deu positivo, 1.986 deu negativo, mas dentro desse número, existem pessoas que a gente acredita que esse 803 é bem maior. Porque a pessoa teve os sintomas e ela não foi procurar o médico. Quando o sintoma é leve, normalmente sintoma as pessoas... leve, às vezes até teve sintoma ali um pouquinho mais forte, mas é uma gripe, uma dor de cabeça, uma dor na junta, dor no fundo dos olhos, não é nada não e tal. Então, a gente acredita que esse número seja bem maior. Então, a gente alerta também a população a 2, 3 sintomas a procurar a UPA
ou a UBS para a gente ter esse número mais certo, entendeu? Então, já começa, não se trata de uma epidemia ainda, mas a gente está iniciando. Então, como vai estar chegando esse período de chuva, a gente está alertando a população para que a gente não tenha uma epidemia, tá? Se continuar do jeito que está, podemos ter. Tá? Então, é muito importante para que todo mundo faça o seu trabalho. Se teve 2, 3 sintomas, febre alta, dor no fundo dos olhos, dor de cabeça, muita prostração, procura a unidade de saúde, procura a UPA, que lá, às vezes, o médico, só pela a avaliação clínica, ele já vai dar o parecer de dengue também, entendeu? E é importante a gente falar disso, porque dengue ainda mata muito no país. Mata muito. A gente teve casos de óbitos no município, tem que ficar atento a respeito disso, né? E mais do que isso, né? Hoje a gente vive de maneira regionalizada. Né? Exatamente. É interessante que muitas vezes chamavam a cidade de cidade dormitório, né? Mas existe aí um levantamento que fala que já há bastante tempo, a quantidade de pessoas que saem para trabalhar é a mesma de que vêm para trabalhar em Batatais. Acaba sendo os casos importados, né? E essa circulação faz isso, né? Se você vê, Luciano... leva, né? Isso. Você sabe que o Aedes aegypti é um mosquito, veio da África. E depois, na Ásia, que ele começou a disseminar a doença. Antigamente, no século passado, existia eles falavam a doença dos portos. A dengue era considerada a doença dos portos. Por quê? Esse mosquito era trazido através dos navios. Sim. E ali, se instalando, começava a disseminar a doença. Então, isso é muito importante. Às vezes, o cara mora em Batatais, mas trabalha em Ribeirão. Se aqui não tiver caso, mas lá em Ribeirão tiver, ele pode estar sendo picado lá e estar trazendo a doença para a nossa casa. Né? E nós falamos os casos importados, autóctones, né? São os casos mais... os casos atuais, né? Atuais os nossos e os importados. Mas a gente fala assim, a dengue tem que ser trabalhada diariamente. Ela tem que fazer parte do hábito da pessoa. Inclusive, eu estava falando com a Carla agora, foi feita agora uma reunião com a DRS, porque agora a SUSEM passou para epidemiologia lá na DRS. E essa reunião foi feita para ver quais são as diretrizes, aquilo que eles estão pensando que pode ser preconizado para estar entrando agora nesse verão, para sendo feito. Já foi feita uma reunião aqui, inclusive participou a nossa secretária Bruna, que tem muito cuidado, igual a Érica falou, ela tem muito cuidado com o nosso trabalho, com aquilo que a gente faz, ela é muito atenciosa. O prefeito também é a mesma coisa, o Juninho, ele está sempre participando, agora entregou uns tablets para a gente estar trabalhando de uma forma mais integrada. Assim, eles têm um cuidado muito grande com a população dentro desse contexto. E foi feita uma reunião com a DRS, e vai ser feita outra reunião agora, a Carla me disse, para estar desenvolvendo algumas outras atividades, outras ações para controle da dengue. Mas eu até falei para a Carla, Carla, na minha experiência, eu acho que a maior ação é a população se conscientizar que nem todos os agentes, nem todas as secretários, tem coisa que foge da nossa mão. A casa de cada um é o maior bem de cada um. O quintal de cada um é o maior bem de cada um. E nós não podemos estar em todas as casas todo o tempo. Então, se cada um tirar 10 minutos da tua vida ali, do teu momento, para cuidar da tua casa, para não deixar recipiente, para não deixar água parada, para eliminar os recipientes que estão com o criadouro, eu acho que isso vai ser muito importante para toda a população, para que a gente contenha, junto com as ações que estão sendo feitas, que a Érica já elencou a maioria delas, que o trabalho que nós fazemos. Dos pontos estratégicos, do casa a casa, dos bloqueios, das orientações, dos problemas educativos, dos pedágios. Aqui do ADL, que é bem importante, do ADL, que é o índice larvário. Tudo isso é feito para complementar um trabalho que se inicia na residência.
de cada um. Eu tenho que fazer a minha parte, você a tua, a Érica dela, e nós juntos nós vamos vencer esse mosquito, porque não é possível a gente falar assim, ó, um mosquito matou uma pessoa. Sem dúvida. E uma coisa que mudou também atualmente, é que assim, antes a gente tinha muito definido a temporada de chuvas, a questão de temperatura, então era muito mais fácil o planejamento, no sentido assim, ó, você tinha inverno, que era inverno, então a gente sabe que o mosquito não gostava do frio, ali você já tinha um controle natural, né? Então tinha... Agora não, né? Tá chovendo... outro, né? De maneira esparsa o ano todo, não é? Então, chegou a ponto da gente ter casos extras da doença em épocas que não eram comuns. Já não dá para prever mais, né? Antigamente, a Érica entrou depois, mas antigamente no inverno a gente tinha uma pausa de sumir os casos. Esse ano, exatamente. Teve caso, não teve? Teve caso. Teve caso no inverno. Vários casos o ano passado. A gente fez bloqueio no inverno. Apesar que o nosso inverno é o que você falou, né? É quase um verão. Exatamente. Mas aqui mas pra antes nós, a gente tinha um período marcado de inverno com geadas, etc., né, que né, aliviava muito nesse sentido. Você ia ter outros problemas. E já lembrando da prevenção, esse ano mais ainda, como nós começamos esse verão antecipado, né? Até abafado, né? Um verão antes da primavera, praticamente, né? Então a gente já está fazendo esse chamado para toda a população para tomar bastante cuidado mesmo, para olhar os seus quintais, para, mais uma vez, Luciana, eu vou te falar aqui, vou falar para a população, ao 3660-3400, a ouvidoria, opção 1, o telefone da vigilância do controle de vetores é 3761-9611 e tem o Fala BR. Gente, ajuda a gente a ajudar vocês, porque está vindo a gente está tendo pouca chuva nesses dias, mas a gente já teve chuvas, a gente já está com problema e vai vir mais chuvas e nós vamos ter mais problemas. Exato. Então, vocês ajudando a gente aí com essas informações, a gente já vai passar um verão legal aí, né? Se Deus quiser. E a gente, mais uma vez, quer agradecer a gestão, o prefeito, o Juninho, o doutor Ricardinho, a Bruna, que valoriza muito o nosso trabalho e nos dá essa oportunidade de fazer outras ações. A gente está integrando, Luciano, os próprios departamentos da prefeitura para ajudar a gente. A gente já começou a fazer um trabalho com a educação, sabe, indo nas escolas, fazendo teatro, fazendo brincadeiras nas escolas municipais. Logo nós iremos fazer um concurso de redação, entendeu? Então a gente vai integrar os departamentos para ajudar a gente também, porque começa lá na escola, de pequenininho, até a criança cobra bastante do pai e da mãe. Isso é muito interessante. E antes a gente não tinha essa abertura e graças a essa gestão a gente está tendo e está dando muito certo. O mês passado e o mês retrasado, nós tivemos também em algumas indústrias, vou citar uma, no caso, a Jumil, tivemos também na MUG, ali da antiga Herbela, e nós participamos da CIPAT da empresa. E foi importante a gente estar lá, porque a gente passou por todos os setores, falou com as pessoas, levou um panfletinho, ouviu as pessoas daquilo as dúvidas que tinham, falamos sobre a doença, falamos sobre os métodos de prevenção, e isso está sendo muito bom também. Então, nós temos esse trabalho também de educativo, igual a Érica falou que está sendo feito nas escolas. Também fazemos, além das casas, do casa a casa dos moradores, fazemos nas empresas. Nós visitamos as empresas que são chamados pontos estratégicos, que é os locais que contêm acima de 200 pontos que podem ser criadores do mosquito. A gente visita quinzenalmente essas empresas. Então, é importante que as pessoas saibam também que as empresas que são os pontos estratégicos, a gente está sempre de olho, porque o cara fala, você vai uma empresa igual o tamanho da Jumil, é cheio de local lá que pode estar criando mosquito, né? Realmente, pode, mas a gente está lá quinzenalmente, com o técnico de segurança, orientando a forma correta de prevenir que aquelas máquinas, que aqueles locais possam ser um futuro criador do mosquito da dengue. E quanto maior a colaboração, a gente desvia também o foco para outra ação, né? Porque às vezes a gente está fazendo um trabalho desse, de conscientização, mais uma vez, acaba ficando maçante, mas tem que ser maçante, Luciano. É aquilo que o Renan falou. É um trabalho, não é mais de formiguinha, é um trabalho de todo dia. De todo dia, né? Educativo. E aí, o que acontece? Às vezes a gente está fazendo um trabalho desse, que nem o Renan falou, visitando as empresas, aparece um bloqueio. Porque toda vez que tem um caso positivo, a gente tem que
desviar toda a equipe em volta dessa residência, entendeu? Aí a gente trabalha lá algumas semanas ali para ver se encontra o criadouro, para conversar com a pessoa acometida, para ver se ela viajou ou se... Para entender se foi da vizinhança, se foi do trabalho ou se foi de viagem. Exatamente. Aí o que fica? Fica aquele outro trabalho lá para fazer. Aí a gente volta para fazer, tem mais um caso, a gente volta para lá. Aí tem gente que fala, nossa, mas faz tempo que você não vem na minha casa. Mas a gente conta com a colaboração do morador, né? Então, quanto mais eles ajudarem a gente, maior vai ser a eficácia do nosso trabalho. Renan, gratidão pela participação conosco. Você sabe que o programa está sempre de portas abertas. Ó, Luciano, muito obrigado. Foi bom vê-lo bem, né? Você é um amigo que eu tenho há muitos anos. Amigo até de composição, por que não, de carnaval. Parceiro, né? de samba. Parceiro de samba. E um amigo também que eu sei que você ama a cultura, assim, também como você ama a nossa cidade. Agradeço a todos que estiveram nos ouvindo. Quero agradecer também aqui de coração pelo convite à nossa secretária Bruna, que convidou a gente para estar vindo aqui hoje. Que bom que ela está valorizando o nosso trabalho e vendo a gente, e assim como o nosso prefeito e o nosso vice-prefeito. Muito obrigado a todos e para quem está nos ouvindo, um pedido, gente, ó, ajuda a gente a ajudar vocês. Exato. Érica, gratidão e fica sempre o convite aqui da participação. Luciano, eu que agradeço, quero agradecer a você, a TV Educadora, que sempre esteve aberta para a gente, né? E mais uma vez, como o Renan falou, agradecer essa gestão que está deixando a gente trabalhar com mais vontade, fazendo acontecer. Muito obrigada, prefeito, muito obrigado, doutor Ricardinho, a Bruna e a Carla também, tá? A gente que agradece e conta com a colaboração de toda a população, para o bem geral.